No primeiro bloco, falamos sobre clareamento das axilas e agora vamos falar sobre cirurgia plástica. O meu convidado é o Dr. Marco Túlio Junqueira Amarante, que formou-se na mais conceituada instituição de ensino médico do país, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Além disso, cumpriu estágio e residência no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sob a supervisão de algum dos mais renomados profissionais da área. Como parte da sua pós-graduação, cumpriu estágio no Massachusetts General Hospital da Universidade de Harvard, entre outras importantes instituições do Brasil. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Doutor, vamos começar ao nosso importantíssimo assunto e a gente sabe que é crescente o número de cirurgias plásticas. E a gente escolheu uma delas para falar hoje, que é a mastoplastia redutora, ou seja, a redução da mama. Como é que é essa cirurgia? Ela deixa cicatrizes? Onde se localizam as cicatrizes? Fala um pouquinho pra gente. Ela sempre deixa, toda a cirurgia, isso é uma coisa importante a deixar claro para os pacientes, para as pessoas que vão se candidatar a esse tipo de cirurgia, toda a cirurgia deixa algum tipo de cicatriz. Ela pode ser pequena, ela pode ser bem escondida, ela pode ser de boa qualidade, mas deixa, porque a gente, para fazer uma alteração significativa no volume, no tamanho das mamas ou na forma, que é muito comum também, é uma das coisas mais importantes que as pessoas procuram, na verdade, melhorar a forma da mama, você obrigatoriamente tem que fazer cortes na pele, né? E no caso da redutora, existem três tipos básicos, vamos dizer assim, de posicionamento dessas cicatrizes. Só em volta das areolas, da areola, né? De cada areola, em volta da areola e uma cicatriz chamada vertical, que desce da areola até o sulco aqui entre a mama e o tórax, e a chamada T invertido, que é essa areola mais uma espécie de T invertido, ou seja, o ramo vertical e um que fica mesmo no sulco aqui entre a mama e o tórax, né? Cada uma tem indicações diferentes. Normalmente, quando você faz reduções muito grandes, ou seja, 600 ou mais gramas de cada mama, você acaba tendo essa cicatriz em T invertido, porque a redução leva a uma redução de pele equivalente, o que significa que você tem que ter uma cicatriz maior. Quanto mais pele você tiver que tirar, ou quanto mais caída a mama tiver, que é natural, com uma mama muito grande seja mais caída, mais você vai ter cicatrizes maiores, né? Quanto menor isso for, menor a cicatriz, até o ponto que você consegue, existem técnicas, não para as mamas gigantes, pelo menos não adequadas a elas, né? Que você só deixa em volta da areola. Existe esse tipo de técnica, a gente também faz, eventualmente. Doutor, quando que uma paciente, quando é diagnosticado para que ela deve fazer a redução da mama? O que ela está sentindo, o que está incomodando para ela pedir a redução daquela mama? Existem fatores até, vamos dizer, técnicos em termos de tamanho da mama e alterações, principalmente na coluna, a coluna dorsal e a coluna lombar, né, que levam até os ortopedistas e os fisioterapeutas a ajudarem a indicarem a essa cirurgia, sim, mas a principal motivação, na verdade, é uma motivação psicológica, não só pelo peso, pelo incômodo, pela dor, mas porque as pacientes se sentem incomodadas de não conseguirem adequar suas roupas, de terem que esconder um volume, de mudarem de postura, de ficarem arqueadas, com cifose e tal, porque elas querem esconder aquele volume. E porque ele não é compatível, muitas vezes, com o resto do corpo. É muito comum uma mama grande, tamanho 48, 50 ou mais, e um quadril 44, 42, então que torna difícil escolher roupas. Isso é uma queixa muito comum de praticamente todas as pessoas que vão reduzir mama, né? Essa adequação psicológica mesmo, essa coisa de que não é só o peso influencia de fato, e tem características técnicas para se indicar isso, né? Mas o que principalmente leva essas pacientes é mesmo essa adequação da autoimagem mesmo e do incômodo de que não conseguem ter uma roupa adequada, então de que aquilo incomoda, elas não vão à praia, elas não saem, elas não vestem blusas decotadas porque é grande demais, né? E porque é muito comum também de que todas essas mamas grandes, como eu falei até anteriormente, elas são caídas. Então, às vezes meninas de 15 anos, 16 anos de idade,
tem a mama caída. Então, ninguém aceita isso muito bem, né? Então, naturalmente, elas vêm procurar muito por esses motivos. E, na verdade, também a roupa íntima, né? Isso é um fator que eu acho que deve ser predominante, o pessoal reclamar. Porque para as mamas grandes, só aqueles sutiãs monstro muito também, gigantes, né? E eles para dar sustentação, para ter realmente, para dar sustentação e ter menos dor até, né? Então, ninguém gosta, as meninas hoje em dia usam peças íntimas mais audaciosas, vamos dizer sensuais. Assim, né? Mais sensuais. Então, não existe sutiã grande desse sensual. Pelo menos elas não acham isso. Doutor, fala uma coisa para mim. Eu ouvi dizer que algumas pacientes ficam com cicatrizes muito visíveis. Mas antes do doutor me responder, a gente vai para o intervalinho e volta já já. Não saia daí. A gente faz de tudo pra melhor te atender. Perfumaria EMI, menor preço e qualidade, tem variedade, tem a mais completa da cidade. Perfumaria EMI, promovendo a beleza. Há 30 anos nascia a Cozinhas SD. Desde o início, o cuidado com a qualidade da matéria-prima e o planejamento das cozinhas, banheiros e áreas de serviço já eram prioridade. Com o trabalho sério e focado no atendimento às necessidades dos clientes, a SD Cozinhas expandiu seus produtos e iniciou a fabricação de ambientes para a casa toda. O grande diferencial da SD Cozinhas e Interiores está no cuidado com o atendimento ao cliente. Após verificadas suas necessidades, inicia-se o projeto, que é finalizado em gráficos computadorizados, permitindo ao cliente ter uma prévia fiel de como irão ficar os móveis em sua casa. Com o projeto aprovado, inicia-se o processo de fabricação, utilizando-se avançadas técnicas de produção, garantindo um ótimo acabamento, durabilidade e qualidade aos produtos. Mesmo há 30 anos, seguindo os mesmos princípios de sua fundação, a SD sempre está em busca de inovações tecnológicas. Visite nosso showroom e conheça as novas tendências. SD Cozinhas e Interiores, um mundo de ideias para compor a sua casa. Eu falei que era rapidinho e agora o Dr. Marco Túlio vai me responder. Por que é que as pessoas ficam com cicatrizes mais acentuadas que outras? Tá. Tem alguns fatores que são levados, que influenciam vamos dizer, na forma final estética da cicatriz. Uma, certamente, é o cuidado técnico do cirurgião que faz a cirurgia. A segunda, e eu diria que equivalente em peso e importância, é o cuidado da paciente no pós-operatório. É muito importante, a gente sempre fala isso muitas vezes às pacientes, porque realmente é importante, né? E tem um terceiro fator, que esse é o imponderável, é aquele que é não controlável, porque esses dois são, né? E que é a cicatrização do paciente. Quando a gente tem um histórico, o paciente já fala para a gente, olha, eu encosto em algum lugar e fica uma cicatriz horrorosa e tal. Então você já sabe isso, então você sabe que tem um risco de ter isso e você pode tratar adequadamente. Normalmente você faz radioterapia, existe uma radioterapia específica e superficial que previne 98% da incidência dessas cicatrizes queloidianas, né, que se fala. Então uma forma de tratar é
prevenir, na verdade, né? Em relação, então, a isso, acho que tem que ficar claro ao paciente a possibilidade da cicatriz e, então, tratar adequadamente. Os outros dois elementos são preveníveis, são tratáveis, são controláveis. Então, o cirurgião ter boa técnica, tomar conta do seu paciente, tirar os pontos, enfim, a técnica mesmo em si da cicatriz, de cuidar da cicatriz. E muito importante o paciente se cuidar, respeitar e realmente obedecer rigorosamente os cuidados que o cirurgião prescreve. Porque eles são feitos para diminuir o quê? Diminuir principalmente a tensão sobre essa cicatriz. Existe até uma confusão que se faz muito nas cicatrizes de cesárea e tal, que às vezes elas aumentam um pouquinho, porque na verdade são uma hipertrofia, só porque não há um cuidado, na verdade. Como tem tensão, porque o paciente às vezes não foi orientado ou não seguiu a orientação, então ele acaba tendo tensão. Essa tensão faz com que a cicatriz engrosse para aturar aquele aumento de tensão sobre um tecido que está se regenerando, que está vamos dizer, se refazendo, né? Basicamente é isso. Então acho que o principal é o cuidado, porque o imponderável fica para Deus resolver. Mas aquilo que a gente consegue é boa técnica e cuidados pós-operatórios bem rigorosos. Que mesmo. O pessoal tem que prestar atenção nisso. Muita atenção. Então, doutora, a gente falou um pouquinho sobre a redução de mamas, né? Que o pessoal tem a mama grande e por uma série de motivos, não só estéticos, tem que acabar reduzindo essa mama. Mas o implante de silicone ainda acontece bastante? Muito. Na verdade, ele aumentou porque mudou-se um pouco a cabeça do brasileiro, uma espécie de aculturação, a gente tem realmente uma influência grande norte-americana e hoje em dia, isso é visível até pelas revistas de mulheres e que aparecem nas capas de revista, então você nota que hoje as pessoas têm uma outra visão estética, a mama maior é mais bem aceita, vamos dizer assim. Então a gente tem um número crescente, muito grande de implantes de silicone. Eu não diria que a gente está igual aos Estados Unidos, mas praticamente, apesar de lá ser um país com um número muito maior de população, né, de quase o dobro da nossa população. Então a gente faz um número muito grande. Na minha experiência é a mesma coisa. A mama redutora continua mais ou menos com os números que ela tinha em termos de frequência, mas a implantação de prótese silicone é muito frequente. Doutor, e como é que é? Vamos imaginar, eu chego lá no consultório e falo, doutor, eu quero 600 ml de cada lado. Isso é muito comum, mas isso não é compatível com a maioria das pessoas, na verdade. Esses volumes muito grandes, que ainda são muito usuais nos Estados Unidos, não são usuais aqui, porque esse não é o nosso padrão estético e porque isso talvez no futuro venha a causar problemas. Os mesmos problemas que a gente trata quando reduz, vai ter quando aumentar tanto as mamas. Em termos de flacidez, de queda da mama, de dor nas costas, porque vai aumentar esse tanto de peso em cada mama. Tá? E a gente não costuma recomendar. É comum porque as pessoas não têm realmente uma noção ainda muito clara. Está começando a ter, os pacientes vêm mostrando cada vez mais informação, pela internet, pelo Dr. Google, né? Que ainda traz muita informação. Mas ainda é uma coisa um pouco confusa e a gente acaba que indica sempre volumes um pouquinho menores para que atinja o objetivo sem ter problemas posteriores. Um deles também é a estria, né? Que é muito comum quando você tem aumentos muito grandes em pessoas que não tinham praticamente mama, né? Então a gente tem que realmente cuidar para isso. E como é que as pacientes, as clientes estão obedecendo? Obedece, porque assim, nem todas obedecem, mas a gente realmente não indica cirurgia com volumes muito assim, porque a gente não considera que isso está fazendo bem aos pacientes. Se o paciente quiser procurar um outro indivíduo, um outro cirurgião para fazer, claro, ela tem toda a liberdade, mas a gente diz claramente que, assim, que a indicação não é adequada para aquele perfil, para aquele biotipo, né? Claro, se você tiver uma paciente grande, 2 metros de altura, então é claro que é diferente, você pode ter volumes maiores, mas a gente deixa isso bem claro porque eu acho que apesar de o paciente fazer parte da decisão, ele não pode tomar totalmente a decisão no sentido de que ele não sabe totalmente da responsabilidade. Doutor, vamos pensar nos dois casos, tanto no implante, né, do silicone, da prótese de silicone, quanto na redução de mama. Em quanto tempo essa mama vai estar bonitinha e perfeitinha
para não ter problema para nossa paciente. Tá. Em termos de forma, a gente costuma dizer que com 8 meses, 1 ano, a gente tem um resultado definitivo. No caso da prótese, na verdade, isso é um pouquinho mais curto, porque a cirurgia, entre aspas, é um pouco menor, ele é um pouquinho menos agressiva, menos invasiva, tá? Então, em geral, com 2, 3 meses, você tem muito próximo do resultado final. Agora, quando você tem maiores cicatrizes, no caso da mama redutora, a gente também esclarece para o paciente que a forma, em torno de 8 meses, 1 ano, vai estar pronta, mas que as cicatrizes vão levar 1 ano e meio, até 2 anos para estarem totalmente claras, quando elas ficam menos visíveis. Então isso é muito importante os pacientes saberem disso para se programarem, para pensarem e terem o cuidado, porque também vão ter que ter cuidado com o sol nesse período em que as cicatrizes ainda não clarearam totalmente, elas não devem tomar sol. Tem que tomar cuidado para não ficar uma mancha. Sim, porque mancha. A cicatriz que é exposta precocemente ao sol acaba manchando. E aí é um outro tratamento, nem sempre bem sucedido. Então deve tomar cuidado. Doutor, agradecemos assim em demasia a sua presença, foi muito legal tê-lo conosco. Fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Ok, muito obrigado. Não, quero agradecer mesmo, que a entrevista foi excelente, é uma oportunidade sempre da gente esclarecer e informar, que eu acho que isso ainda falta bastante. O Brasil precisa mais informação, as pessoas precisam mais informação de qualidade, informação para realmente melhorar o atendimento, melhorar e criar uma expectativa mais realista. Então, acho que é isso que é o trabalho da gente mesmo. Obrigada, doutor, pela presença. Nos despedimos, esperando tê-los conosco mais uma vez na próxima semana. Boa semana a todos, fiquem com Deus.